Eu espero que vocês gostem do papo de hoje, porque hoje eu resolvi falar um pouquinho do Davi bem atrás. Ele bebezinho, para que as mamães que tenham bebês agora e o pessoal que vejam bebezinhos agora entendam um pouco como identificar e como lidar com aquela situação do autismo neles ainda piquitico, quando ainda não sabem quase nada da vida, bem bebê, né? Aqui é o Davi. Oi, fala oi. Fala oi, gente. Boa noite. Olha, a tia Patrícia também tá aqui, a tia Rosa também tá aqui. Tem um monte de gente aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Ai, fala oi, galera. Fala oi assim, ó, assim, ó. Oi. Tudo bem, gente? Faz um joinha. Como é que faz o joinha? Com o dedinho assim, ó. Tudo bem, gente? Você tá muito sério, cara. Por quê? Hum? Tá sério? É? Ô, gente, o Davi tá aprendendo a, a suar o nariz, né? E assim, isso vai ajudar muito ele nas aulas de natação, para que ele dê um passo para frente nas aulas de natação, porque ele ainda tá só nos preliminares da natação, porque ele ainda não consegue prender respiração ou assoar nariz, ele ainda não desenvolveu as habilidades do cheirar. Nossa, eu tô constipada, né? Misericórdia. Meu Deus. Sorry, gente, desculpa. Ele ainda não tem essa desenvoltura de estar com algo incomodando no nariz e ele mesmo tentar tirar soando o nariz, né? Então, é bem no sufoco. Oi, o pessoal tá falando oi pro Davi. O Davi acabou de sair, tá? Mas ele volta, porque ele fica muito estressado se eu fico segurando ele num lugar que ele não quer ficar muito. Por exemplo, no meu colo, sem fazer nada. Ele quer mexer nas coisas, ele quer pegar o microfone, ele quer participar ativamente. Mas aí, se eu deixo, ele acaba desligando as coisas e ele tem bastante habilidades com a tecnologia, tá, pessoal? Então, se deixar, ele configura tudo aqui procurando os videozinhos que ele gosta. E aí eu não posso deixar, mas depois ele volta para dar um tchauzinho para vocês, tá bom? Por enquanto, fiquem comigo. Vão compartilhando aí a live, tá bom? Vão curtindo. Eu fico muito feliz quando vocês aparecem, né? Sempre tem vários nomezinhos aqui que aparecem sempre nas minhas lives. Eu fico muito feliz. Tem uma grande quantidade também de pessoas que entra, tipo assim, hoje entra, aí depois daqui a pouco aparece de novo, apesar de que é muita gente, eu sempre vou notando que os nominhos aqui estão sempre aqui comigo, e eu fico muito feliz com isso. Então, galera, eu vou falar pra vocês um pouquinho do Davi bebezinho. Bebezinho quando, Alê? Ah, bebê, vai. 3 meses. Eu vou começar nos 3 meses, porque foi o período em que eu comecei a notar que esta criança, esse bebezinho, era mesmo diferente. Então, assim, nossa, mas tão cedo, gente. Antes desses 3 meses, eu não prestava muita atenção assim, porque como ele tinha bastante problema gastrointestinal, eu ficava usando isso como pretexto para que ele não seguisse os padrões das crianças pequenas no desenvolvimento, né? Então, coisinhas simples assim que ele ainda não fazia, eu achava que era porque ele estava incomodado, sentia dor, ai, teve muita dorzinha de barriga hoje, ele tá morocochosinho por causa disso, por causa daquilo. Mas quando ele fez 3 meses, eu fui pra Caraguatatuba e coloquei ele, até postei o videozinho hoje, tá? Hoje eu tô empolgada, que eu achei bastante videozinho dele bebê. Então, a gente foi pra Caraguatatuba, colocamos ele lá numa toalha, né, no chão, e ficamos olhando, e eu gosto muito de filmar o que as minhas crianças fazem, já pra eu ir comparando mesmo, ver se tá tudo certo, e depois eu olho ele de pequenininho, depois olho já maiorzinho e falo, nossa, olha essa roupinha perdeu, olha que não sei o que. Eu fico muito contente, porque eu gosto muito dos meus bebês, tá? Na verdade, eu gosto de todos os bebês, todas as crianças, gosto e as respeito bastante. Então, o Davi, ele simplesmente fazia prancha. E aí a gente ficava parado assim, olhando, né? Porque, gente, o bebê é molinho, 3 meses ainda, né? Tudo bem, levanta a cabeça, levanta o ombrinho. Tudo o Davi fazia dentro do esperado. Tipo, ele levantava tudo. Mas fazia de um jeito diferente. Tipo, ele levantava a cabeça, levantava. Aí levantava o bracinho para levantar assim, para ficar de posição assim, levantava, mas também ficava na pontinha do pé e fazia prancha, né? E ficou um tempinho fazendo prancha, todo musculosinho, esse piquitico, e já tinha essa mesma estrutura que ele tem hoje, que ele parece um menino que é musculosinho, sabe? O Davi, ele não tem muita gordura, já comentei aqui, mas ele é todo
A gente estava aqui no meio da conversa e a energia acabou, e aí a gente está voltando agora porque a energia voltou. Espero que ela continue. Ah, o Davi, quando bebê, que eu ia brincar com ele, trocar ele, conversando com ele e tal, que eu sempre fiz isso, ele não olhava muito para mim. A minha voz não atraía muito o olhar dele, então ele ficava olhando para cima, ele sempre procurando alguma coisa. eh, Parecia que ele estava sempre distante, procurando algo, mas sem fechar carinha, sem nada, normal, assim, ele não fazia muita expressão também, tá? Então ele ficava lá na dele, mas quando meu cabelo estava mais comprido, então às vezes soltava e eu abaixava a cabeça e fazia assim, aquele movimento que a gente faz com o cabelo para fazer o coque, aí ele dava muita risada, ele ficava vermelho de tanto dar risada quando eu fazia isso. Então eu comecei a ir testando ele, né? Falar, deixa eu ver o que que ele acha legal fazer, né? Então, nada de, olha, baixou. Isso aí ele veio brincar bem mais tarde, que ele veio entender o que que é a brincadeira do, olha, achou, cadê a vovó, cadê o titio, cadê qualquer coisa que você perguntasse pra ele, ele não sabia. Mas agora ele já entende um pouco, que você fala, cadê a vovó do Davi? Cadê? Aí ele olha pra mim, mas ele não me aponta. Então eu pego o dedo dele ainda e falo, a vovó do Davi, cadê o Davi? E ele fica parado, tipo assim, eu tô aqui, né, querida? Mas eu quero que ele me mostre onde ele tá. Cadê o Davi? Mostra pro Davi, mostra pra vovó cadê o Davi. Aí eu pego na mãozinha dele, dou ajuda total e ele aponta pra ele próprio, né? Então a gente tá trabalhando nisso. Então quando ele era muito pequenininho, que a gente comprava brinquedinho pra ele, ursinho de pelúcia, não sei o que, né? Ele nunca pegava o brinquedo para brincar. Mesmo o bebê, né? Assim, você dando o brinquedinho assim para ele, ele procurava sempre algo diferente no brinquedo para ficar mexendo com o dedinho. Então ele ficava brincando assim, ó, na pontinha do dedo, que até hoje ele faz, com as etiquetinhas, né? Ele sempre teve muito problema de olho no olho, assim. Então, quando era brinquedo que tinha olho, tipo um macaco, uma girafa, algum brinquedo de pelúcia, mas com olho, ele sempre virava o brinquedo para não olhar pro olho. E aí ficava brincando com a etiquetinha, que geralmente fica na lateral ou no rabinho, né, do brinquedo. E aí ele foi crescendo e eu fui analisando, crescendo e analisando. Mas o motor dele, no meu ponto de vista, sempre foi bem preservado. Então ele sentou na época certa, ele andou na época certa, levantou no berço na época certa, na mesma época que a Mariana, tá? Quando eu falo na minha época certa, eu tô comparando com os meus e com os marcos de desenvolvimento. Ele não ultrapassou nenhum em relação a motor enquanto ele era pequeno. Só que ele fazia de forma diferente, né? Então ele, por exemplo, se eu colocava ele numa cama e colocava a proteção da cama, isso já ele já com uns 8 mesinhos, né? Ele ia descer, ele ficava dentro, entre a grade e a cama, e não arrumava nenhum outro jeito de sair dali. As crianças sentam, né? Tentam de alguma forma. E o Davi ele não tentava. Então ele ficou muito tempo brincando dessa forma. Eu comprei para ele um andador que é um leão, eu acho que até já comentei isso aqui, tá? Ele é um leão da Fisher Price, que tem um nariz que você aperta e toca musiquinha, aí tem na cabeça do leão, tem tipo para dizer que é a crista, né? Crista do leão, e atrás ele vira motoquinha, ele tem 4 rodinhas. Você levanta ele, ele vira um andadorzinho para você empurrar. Depois você deita o suporte dele e a criança anda empurrando com os pezinhos, senta e fica empurrando com os pezinhos, né? O Davi nunca brincou com esse leão de nenhuma forma, a não ser eu colocando ele, insistindo, eu segurando a mãozinha dele, insistindo para ele empurrar o brinquedo. Porque ele simplesmente ficava ajoelhado na frente do leão, mexendo no nariz do leão. E assim, aprendeu a apertar ali o botão era o dia inteiro. Tom, tom, e o tom, tom, e eu falei, gente, vou ter que tirar essa pilha porque tá demais, né? Mas ele só brincava com aquilo do leão. Então, nem as rodinhas, que eram 4, chamou a atenção dele. O nariz chamou mais atenção e às vezes ele passava a mão também nos pelinhos do leão, mas era só. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque a criança, quando ela tem o autismo, ela já tá ali nela, né? Então, é tudo a mesma coisa. Criança e autismo tá ali. A criança autista, ela já tá nela, entendeu? Então, ela vai te mostrar de alguma forma que ela tem o autismo. E, no meu ponto de vista, o brincar é o mais indicado para você analisar a sua criança. Porque no dia a dia, na correria ali, a gente nem observa muita coisa. Mas o Davi só brincava assim com esse leão,
com os brinquedos, ele só brincava com a etiqueta dos brinquedos, né? Ele ganhava vários brinquedos de puxar, ele nunca puxou nada para desencaixar um do outro, ele nunca tentou fechar um no outro, né? A minha cunhada tinha presenteado ele com uma centopeia de plástico, que ela é toda maleável, e você encaixa as peças, depois você puxa as peças e ela se desmonta, depois você monta ela de novo. E o brinquedo era uma gracinha e mesmo assim o Davi não brincava. Não gostava do negócio, jogava pra lá, o barulhinho que fazia não interessava nada, porque ela não tinha nada pequeno o suficiente para ele manusear. Então era um brinquedo que para ele não tinha nada de interessante e todas as crianças gostam daquele brinquedo, né? Esse leão também, a maioria das crianças que vinham aqui em casa pequenas, pegava esse leão e rodava pela casa toda, empurrava e brincava e girava para ver o que tinha embaixo, fazia tudo. Crianças na idade do Davi, tá, galera? E ele nem olhava porque as crianças estavam fazendo. Ele seguia a vida dele lá correndo para lá e para cá, piquititico, tá? E as crianças brincando. Porque ele começou a andar com 11 meses, mas eu mantive o brinquedo aqui por um tempo para poder ele usar como motoquinha para treinar o pedalar, que até hoje ele não sabe, né? Ele não faz o pedalar inteiro, ele não termina a sequência. Então ele vai aqui, ele para. Aí ele volta. Ele vai aqui, ele para. Então a bicicleta nunca anda, sempre dá um passinho, volta de novo. Volta de novo. Aí a gente fala, mas é porque ele tá brincando assim mesmo. É o jeito dele brincar. Às vezes, não, né? A gente tem que ficar de olho. O que é que ele fazia também, bebezinho, que eu ficava olhando assim, falava, meu Deus, e agora? Ele não pegava nada com a mão. Você podia dar qualquer coisa de comer. Ele não pegava, sabe? Aí se oferecia pãozinho, maçãzinha, bolacha, qualquer coisa que as crianças ficam tudo doida querendo. O Davi nunca aceitou. E quando era a hora da comida dele mesmo, ele só abria a boca. Abre a boca, Davi. Não era porque falava, porque ele viu o alimento e ele abria a boca para comer. Mas a mãozinha sempre baixa, sempre inutilizável a mão. Ele às vezes até fazia assim, colocava as mãozinhas para trás e eu pegava a mãozinha dele. Gente, eu tentava dar as coisas na mão do Davi e ele puxava a mão, ele fechava a mão. Parecia que eu tava querendo furar a mão dele com um garfo, sabe? De tanto que ele tinha problema em pegar as coisas com a mão. Ele veio começar a pegar as coisas com a mão para comer lá pros 2 anos e pouquinho. Mas eu falar, mas é bebê ainda. Gente, 2 anos e tralalá. Não é pouquinho, é muito atraso, entendeu? E eu observando e tal, e o pessoal nada, é assim mesmo, tem criança que é assim, tem criança que é assada. Mas ele bate palma? Não, não bate. Pegava a mão do menino aqui e aqui, aí o que que ele faz? Ele usa a sua mão, ele coloca a mão dele atrás da sua e bate palma. O que é que eu faço? Eu troco. Quando eu troco, ele não bate mais, ele para, entendeu? Porque quem tem que bater a palma é a mão dele. Eu bato na minha mão, ele bate na mão dele, né? Nem que ele bata do jeito dele, tem gente que bate palma assim, tem gente que bate palma assim, né? Não interessa, mas ele não fazia o movimento de bater palmas. É porque não gosta de festa de aniversário. Não, ele adora a bagunça do festa de aniversário, mas ele não gosta do bater palmas. Que mais que o Davi fazia? Piquitico. Há muita sensibilidade nos pés também, nos dedinhos dos pés, tá? Eu tinha que tirar todas, eu tinha que aversar as meinhas e ver se tinha alguma linha, porque ele, quando eu ia colocar a meia, ele encolhia muito. Ele colocava o pezinho depois que eu colocava a meia no pé dele, né? Porque ele ainda não fazia o movimento. Mas ele encolhia muito o pé e ficava mexendo muito com os pezinhos. Na hora que eu tirava, tinha uma linha. Tinha aqueles bagacinhos que fica quando a gente lava a roupa na máquina, que junta dentro da meia. Não podia ter nada. Eu tinha que aversar a meia dele e limpar toda para poder calçar, porque ele tem bastante sensibilidade até hoje. Então tem coisas que o Davi ia mostrando assim que eu falava, gente, como pode, né? Isso. Olha pra essa criança. Nunca brincou com nada e quando pegava alguma coisa que interessava, ficava com aquilo ali uns 2 minutinhos, já largava lá e não queria mais. Tipo, eu comprava moto pra ele, que as crianças da idade dele já brincavam bastante, e corria com a moto, e subia com a moto, e descia com a moto. O Davi não queria saber. Então, quando eu pegava algum brinquedo que tinha um item pequenininho, aí ele gostava. Aí ele ficava lá, balançando o negócio com o dedo, mas não usava nada, hora nenhuma, com a função, né? Eu pegava a girafinha, que foi até a outra avó dele que deu, e eu ficava brincando entre as grades do berço. Ele com 6, 7 mesinhos sentado já, né? Que ele já sentou cedo também. Cedo não, né? Dentro do tempo. E eu ficava passando a girafinha pelas grades do berço para ver se ele acompanhava. E ele. Au, meu Deus. E ele não acompanhava. O negócio aqui, acho que deu uma soltadinha aqui. Ele não acompanhava o brincar. Ele ria do meu movimento correndo. Porque eu ficava no berço correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra ele me olhar. Então eu vi que o olhar dele não estava no boneco, o boneco imitando, fazendo a vozinha.
que eu sou girafa. Então, quando eu pegava a girafa, que eu subia para a grade do berço, ele tinha que olhar, mas ele não olhava. Então, quando eu descia, que eu colocava a girafa embaixo, e eu agachava até o chão, quando eu suspendia para ver se ele estava me procurando, ele já estava lá de novo, olhando para a vida dele, tipo, nada está acontecendo. Então, isso significa o quê? Que ele não estava brincando de fato. Ele pegou algo que ele gostou do que eu estava fazendo, que era o movimento. Hoje eu sei porque ele adora tudo que se move. E ele achou graça do movimento, mas não da brincadeira em si. Então, ele não estava compartilhando da brincadeira a hora nenhuma. E eu sempre brinquei muito com o Davi. Tem videozinhos que eu brinco com ele usando o corpo dele, aí ele sentia mais. Tipo, colocava ele, segurava só no pezinho e suspendia o pezinho dele, deixava ele com o pezinho só, colocava a mãozinha dele aqui para me segurar, aí ele ficava um pouquinho mais, porque ele tava mexendo com o corpo dele e ele gosta, né? Mas ele gosta mais de brincadeira assim, já agitada mesmo, né? O moleque com 3 meses tava fazendo prancha lá na toalha lá na praia, né? E aí eu comecei a analisar muito o Davi no brincar dele. A gente chegava nos lugares, ó, cheguei num lugar que fui numa festinha infantil, e isso ele já tinha. E aí vai passando, né, o tempo, bastante coisa. Ah, outra coisa que ele fazia muito, a cadeira. As crianças, elas empurram a cadeira para andar com a cadeira, né, pela casa. E fica doido aquele barulho, mas não tem muito jeito. Deixa a cadeira lá, já pega outro banquinho, já empurra. O Davi fez isso? Ah, o Davi fez. Olha, o Davi tá começando a empurrar a cadeira. Não, ele sentava no chão e pegava o pé da cadeira e ficava assim, ó. Tchum, tchum. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra. Não tenho nada aqui pra demonstrar, mas acho que vocês entenderam, né? Ele segurava no pé da cadeira e ficava arrastando o pé da cadeira como se fosse um lápis. Trrr, 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 trrr. Só isso que ele fazia com a cadeira. Ele não levantava para empurrar a cadeira, para mexer com a cadeira, para levar a cadeira de um lugar para o outro. Ele não fazia isso e até hoje ele não faz. Ele tem dificuldade de alcançar objetos no alto porque ele ainda não sobe numa cadeira se ela não tiver já na posição. Se ele quiser subir aqui, por exemplo, e a cadeira do escritório estiver aqui, onde deve estar, aí ele sobe. Mas se ela estiver aqui do lado, ele não traz ela para cá para acessar, entendeu? Então ele tem essa dificuldade. E tudo isso a gente vai observando nele, ele bebezinho. Teve outra vez que eu fui numa festa infantil e todas as crianças correndo, brincando. E nesse lugar, que é um condomínio, tinha esse parquinho, né, que tem condomínio. E no banquinho de gangorra, ele era todo furado. Todo assim, de furado de fábrica mesmo, sabe? Acho que para não ficar água acumulada, né? E aí as crianças tudo brincando, tudo da idade dele, tá, gente? Que a criança tava fazendo 1 ano e ele tava fazendo 1 aninho também, então ele já andava e tal. As crianças tudo brincando pra lá e pra cá e ele ficou lá no banquinho, enfiando os dedinhos e fazendo barulhinho. Então, esses barulhinhos também que eles imitem muito também é bem característico, né? E a gente precisa ficar de olho para não perder muitas oportunidades de desenvolvimento. E assim, vocês que estão com criança pequena agora, vai ter sempre gente que vai chegar para vocês e quando vocês tentarem contar, olha, ele não faz isso ainda, eu tô ficando preocupada, tal. As pessoas, elas têm a tendência a tranquilizar a gente, porque a gente tem a tendência de querer ouvir só o que é legal, né? A gente tem muita dificuldade em ouvir a crítica, de falar, olha, essa criança não tá legal não, hein? Porque não é nessa idade, não faz tal coisa. Ai, a mãe logo se infla e fica chateada e não sei o quê. Ai, não é da sua conta, eu sei cuidar do meu filho, não sei o quê, não sei o que lá. E aí, mais tarde, a criança vai estar em total prejuízo. Então, assim, eu adoraria ter encontrado mães com bebês pequenininho igual o Davi, que me falasse, Lê, realmente, olha, o meu, ele não faz, ele faz isso, mas não faz assim, né? Vamos, observa mais, amiga. Qualquer coisa você passa, não é, no neuro, alguma coisa assim, porque você já ouviu falar em autismo? Porque, gente, eu também não tinha ouvido falar tanto em autismo. Eu fiz a faculdade de pedagogia, mas não foi abordado tanto a questão do autismo, né? Foi abordado mais como que mais coisa pedagógica mesmo do que você ensinar para criança, como ensinar, como falar com os pais, essas coisas. Mas não focou nada em nenhum tipo de deficiência focado mesmo ali. Porque são várias, são múltiplas, então a gente teve que estudar de todas um pouquinho, né? Por isso que eu falo que quem estudou sabe o teórico, quem sabe mesmo o prático somos nós que cuidamos da criança, tá? E a mãe e a pessoa que cuida muito da criança sabe muito da criança, porque ela tá ali todo o tempo e a criança autista, acho que ela é uma das crianças mais observadas do mundo, mais do que o pessoal que fica lá no Big Brother, tá, gente? Porque a gente tá de olho todo o tempo para que nossos pequenos não se machuquem, para que não engulam coisa que não é de engolir, para que não comam coisa que não é de comer.
né? O Davi veio aqui agora há pouco. Eu fiz ovos mexidos, né? Deixei as cascas do ovo lá dentro, já dentro de um saco de pão que tinha acabado, e deixei em cima da pia, que daqui a pouco eu vou lá e vou descartar tudo lá na lixeira lá fora. Ele veio aqui com o saco de pão cheio de casca de ovo, de casca de batata, sabe, lixinho que você vai colocando no saquinho, pra querer comer, e ele veio pedir a minha ajuda. Pra minha sorte, ele ainda pede tipo, autorização para comer tal coisa, né? Porque já pensa se o menino pega aquelas coisas lá de lixo e começa a comer? Ele fazia isso quando era bebê. Aí eu fui ensinando, vi que tava com muita dificuldade, tirei as lixeiras da cozinha do chão. Então eu deixo só na pia e vou juntando nesses saquinhos aqui e já descarto lá fora para evitar que ele pegue, porque ele tem a dificuldade de entender que o que tá ali no lixo não é comida se a gente acabou de comer aquilo, entendeu? Tipo, resto de comida. Eu vou lá, despejo no lixinho. Mas a gente acabou de tirar do prato. Pra ele tá tudo bem ir lá e pegar e comer de novo. Mas pra gente não, né? Já tá no recipiente poluído, né? Todo zoado lá de outras coisas. Então não dá pra deixar pegar. E que mais? Os médicos, eles têm a função, eles estudaram bastante, mas eles também não têm, a maioria, né? Não tem ali a vivência com a criança. Então, até um ano e pouquinho do Davi, eu ouvi muitos médicos falar que não, que tá tudo bem, que é assim mesmo e tal. Pediatras, né? Médico pediatra. Eu fiquei trocando, para que alguém entendesse que o Davi tinha alguma questão a ser analisada e analisada com cuidado e rápido. Porque cada dia que passava eu notava mais atraso nele, mais dificuldade, mais seletividade, mais hiperfoco e mais o menino assim se fechando. E eu, gente, comecei, claro, né, desde pequenininho, procurar por que a criança nessa idade faz tal coisa. Aí começou, plim, a criança pode ter autismo. Aí tinha só poucos sites falando, né? Agora tem um boom de coisa. Mas assim, há 6 anos atrás já tinha menos informação do que tem hoje, claro, né? Avançou bastante. Então eu encontrava pouca coisa, né? Pouco material assim de leitura, uma leitura segura para você ver. Então era sempre assim, a criança não olha nos olhos, anda na ponta do pé e não dá tchau. E não bate palmas. O Davi, ele não andava na ponta do pé porque ele ainda era bebê, ele não batia palma porque ele era bebê, ele não fazia um monte de coisa que diz que criança autista faz porque ele era bebê, mas ele não fazia coisas que bebê da idade dele teria que estar fazendo, entendeu? Então, assim, você chega lá, a criança com 2 anos não bate palma. Gente, 2 anos? Pelo amor de Deus, o Davi bebezico. Eu já via que, não, que tinha alguma coisa diferente. Como é que você vai brincar com a criança? Você pega um negócio colorido, um chocalho, um mordedor, não sei o que lá, e buzina, e faz isso e faz aquilo, e a criança nada, não tá nem aí pra você. Fiquem de olho no jeito deles brincar, no desenvolvimento deles. Se eles te olham toda vez que você chama, se sustenta o olhar, se quando tá só você, se a criança te olha e devolve, né, os seus carinhos, quando você pede, se ela faz, olha, passa a mão no cabelo da mamãe, passa a mão no cabelo, olha, meu brinco, que legal e tal. Deixa a criança mexer nas coisas de vocês para verem o que que elas fazem, sabe? Aí, é claro, mas vai quebrar. Realmente, se for coisa de quebrar, é melhor evitar, porque a criança não tem a menor noção, tá? Independente da idade, né? Claro, tô falando de bebê, sobre valor monetário, né? E valor sentimental também. Então, nossos objetos que quebram e que a gente gosta, ou que a gente pagou um valor assim significativo, ou que são muito úteis pra gente, ou que são difíceis de achar, evitem que as crianças quebrem, mexam, né? Que elas podem danificar e vocês ficarão nervosos com elas, mas a culpa é sempre nossa, que somos adultos e determinamos onde cada objeto vai ficar na casa e a criança é curiosa e ela mexe mesmo, tá? Então não vale deixar lá solto para a criança mexer e depois a criança quebrar e aí pôr a culpa em mim. Olha lá, a Alessandra falou que era para deixar mexer em tudo, olha lá, quebrou. Então, coisa assim vocês não deixem, tá? Mas tentem ver como que a sua criança faz as coisas. Pesquisa em sites também, desenvolvimento infantil, tá? Gente, busque informação, porque eu andei em muitos médicos para poder aceitar fazer um teste com o Davi. Fazer um teste, gente, um simples teste que foi o quê? Deixei a criança no consultório dele e saí. O Davi nem notou que eu saí. E se notou, não deu a mínima importância de eu notar que ele notou que eu saí. E aí depois eu fui lá, tirei o médico também da sala, desliguei a luz da sala, saímos nós dois e ele ficou lá. E ele não tava nem aí também.
Então, tipo assim, ele tava indiferente. Quando ele fala indiferente pros seus pares, indiferente pra quem tá com ele, pra quem tá acompanhando ele. É como se ele vivesse sozinho mesmo. Tipo assim, eu não me incomodo de você estar aqui, você não está, tanto faz. Então, assim, aquilo me preocupava muito. No início eu ficava muito triste porque eu queria que o bebê se alegrasse quando eu chegasse no quarto para pegar ele. Eu queria que o bebê se alegrasse quando eu tava brincando com ele com as coisas. Queria que ele se alegrasse quando a gente tomava banho junto, né, numa piscina, alguma coisa. O Davi, quando tá com água, ele até que curte mais, mas era muito diferente, sabe? Aquele bebê que parece que é infeliz. Ri demais de uma coisa e é sério demais nas coisas de interação. Você vem falar com o bebê tá sempre sério. O pessoal vinha falar com ele, ele pequenininho, gente, de piquititico mesmo. Ele fazia um barulhinho. O pessoal, nossa, que bebê bravo, que não sei o quê. Aí ele faz esse barulhinho e tal. Aí cada dia ele vem com um barulhinho diferente, né? Que é a comunicação dele, do jeitinho dele, mas que pra nós não faz o menor sentido, a gente fica perdido sem saber o que é que ele quer. E outra coisa que o pessoal reclama muito de criança que chora muito. Nossa, a criança só pode ser autista, chora demais, chora demais. Gente, o Davi não é uma criança que chora. O Davi não chorava com nada pequeno, com exceção de fome e dor. Então, o Davi, do nada começava a chorar, daquela rodeirinha de fome que dá, porque, como eu comentei aqui, ele tinha bastante emergência gástrica. Então, ele mamava e daqui a pouco ele já expulsava tudo, então ele ficava com fome de novo, porque já descia direto, não ficava lá para fazer a digestão, né? Então, porque ele tinha alergia à proteína do leite e ele teve bastante dificuldade com isso. Então, ele sentia esse desconforto abdominal, né? Com bastante frequência, então ele chorava alto e a gente ia lá, dava comida e saciava a fome dele pelo momento. Daqui a pouco já dava de novo, porque ele já estava lá gritando de novo. Então, Davi não é uma criança que chora por você não estar no quarto, por você estar demorando, por você ter dito que ia ali e não levou ele. Por coisas assim que as crianças choram, sabe? Por vir trazer alguma coisa pra você, você falar que não vai dar e guardar e ele chorar. Não, Davi, muito pelo contrário. Ele chegava com uma coisa. Eu já falei isso aqui, mas como é outra live, eu vou explicar de novo que tem gente nova, tá? Vou dar um exemplo. Isso aqui é o objeto, né? Isso aqui é um ursinho, mas vamos supor que é algo que ele queira muito. No caso, o celular, que é a coisa que ele mais gosta até hoje, né? Desde piquitico que ele gosta muito de celular, de tecnologia. Então, tá aqui o celular. Ah, eu quero. Vem, pega, tenta pegar, tenta pegar. Aí eu pego dele. Gente, eu faço assim, ó. Sumiu. Ele não tem. Agora ele começou já, né? A buscar, a ficar, a fuçar tudo. Mas ele não tinha curiosidade de ver o que tinha na minha mão. Se eu colocar essas mãozinhas para trás, para ele as mãozinhas também não existiam mais. Então, para ele era tô vendo, existe, não tô vendo, não existe. Isso tem um período também, tá? Para a criança entender que mesmo não vendo, a coisa existe. Por isso que quando a gente tá na frente deles, que a gente sai, eles choram muito, porque eles já sabem que a gente existe, né? Mas cadê? Onde está que sumiu? Aí fica chorando porque tá com falta da gente. O Davi, ele não chorava porque ele não sentia falta daquilo. Tá na frente dele, existe, não tá, não existe mais. E era muito complicado, porque ficava naquela sensação de que o bebê não gostava da gente, né? Aí depois eu parei e falei assim, olha, não gostar é muito, né? Porque ele não fazia nada para nos destratar, por exemplo, para nos chatear, para nos ferir, para nada, né? E então, não é que ele não gostava, era o social dele que realmente estava muito, 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 como que eu vou falar? Diferente, né? Bem atrasado mesmo para a idade, como tá até agora, né? 6 anos e ele ainda não verbaliza, ele ainda não aponta as coisas, tem que ter ajuda para ele apontar. E outra coisa, ele começa, gente, a fazer as coisas, sabe? O Davi já apontou muito também. Olha, Davi, cadê tal coisa? Ele apontava com o dedinho e tal. Agora ele vai perdendo, é como se ele esquecesse. Então, se você ensina alguma coisa para sua criança e ela aprende, te mostrou ali, fez, e depois você vai fazer de novo e ela não sabe, aí você fala, não quer brincar. Tenta de novo e vê se ela não quer mesmo. Tenta em outro momento, vê se é porque ela não quer mesmo ou ela não sabe o que fazer com aquilo ainda, né? Coisa simples, tá? Coisa muito complexa, claro que você tem que explicar de novo para a criança quantas vezes forem necessárias para que ela entenda, mas ela tem que te mostrar também que está curiosa, que ela quer aprender aquilo, porque a falta de interesse não deixa com que a criança aprenda e aí ela fica em prejuízo. Todas as crianças da idade dela vai aprender a fazer aquilo e ela não. Por exemplo, pular corda, as crianças brincam muito.
Tem criança que não participa, o pessoal respeita. Não, vamos respeitar, não quer brincar. A criança não aprende, não desenvolve habilidade. Pular corda, gente, é um exercício maravilhoso. Tonifica o corpo inteiro da pessoa, né? Então, eu tô na esperança de que o Davi aprenda a pular corda, né? Já tem criança da idade dele que já faz bastante isso, mas ele ainda não aprendeu, né? Olá, Regina de Barrocas. Boa noite, pessoal. Oi, Zé, parabéns, obrigada. Oi, Sandra. Quem que tá falando? Oi, Sandra. Olá, gente. Olá! Olá para todos vocês aí da Bahia que estão me acompanhando, né? Meus parentes, meus amigos de lá, são todos muito queridos, viu, gente? Vocês que só me conhecem por eu ser filha de quem eu sou, por eu ser mãe de quem eu sou, por eu ser irmã de quem eu sou, sejam bem-vindos também, tá bom? Por eu ser tia de quem eu sou, porque a gente vem pra cá, mas todo o nosso fica em vários lugares, né? Sejam todos bem-vindos, espero que vocês curtam a minha live, que vocês gostem. Muito lindo. Ah, eu tenho sim, viu? Eu tenho sim, Dai, né? O Dai, eu tenho bastante cuidado com ele. O Davi é uma criança assim extremamente bem cuidada, até pela necessidade, né, de atenção que ele requer. E que não é porque eu quero ficar todo o tempo em cima dele, né? Por mim, ele já teria habilidade para fazer várias coisas sozinho, com independência, para as crianças da idade dele, né? O pessoal aqui do condomínio, as crianças da idade dele já pega a bola, já desce, já bate na casa de um amiguinho, já chama, interfona, né? Já sabe o número que disca. Então, assim, tem muita dificuldade que a criança autista passa e que quem não tem a criança autista não entende. E nós que somos pessoas que cuidamos da criança com autismo, a gente tem que ter também isso, esse discernimento de que as famílias que não têm a criança não sabem mesmo lidar com a criança. Ah, mas é só ter empatia. Mas o povo tem muita dificuldade de ter empatia, né? De se colocar no lugar de algo que não conhece, que nunca viu. A maioria fica com receio, fica com medo. Sabe o receio de você falar alguma coisa com o filho de alguém e aquela criança chegar em casa e falar diferente? Eu tenho esse tipo de receio, sabe? Então eu acredito que as outras mães também tenham esse tipo de receio com os filhos dos outros, principalmente de criança com necessidades especiais, né? Que eles ficam com bastante três dedos assim com a criança, porque já sabe que a mãe vai chegar lá e já vai chegar nos peitos mesmo, porque a pessoa não respeitou, porque a pessoa não deixou brincar com o filho, porque a pessoa isso, porque a pessoa aquilo. Então, assim, no meu ponto de vista, eu não, nenhuma criança é obrigada a brincar com o Davi, tá? Eu deixo super claro, a criança ela precisa querer brincar com o Davi, até porque o Davi é uma criança incrível, maravilhosa, linda, saudável, bonita, cheirosa, só anda limpinho, anda todo arrumadinho, não tem por que alguém não querer brincar com o Davi, a não ser pelo social dele mesmo que não tá ajudando no momento. Então, a maioria das crianças desiste e segue seus vidinhos brincando com as crianças que estão ali no mesmo nível de desenvolvimento, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas não com tanto atraso como é o caso do Davi. Mas comigo, que não desisto dele, que tenho paciência, eu brinco do jeito dele, com as coisas dele, colocando o que eu quero que ele aprenda ali, né, por baixo dos panos, para que ele aprenda o que eu quero que ele aprenda, brincando, sem notar que eu estou dando demanda de terapia, porque se ele notar que eu estou dando uma demanda que as terapeutas já fazem lá, ele levanta e sai andando, não tá nem aí. E aí vai lá buscar de novo. Ele se irrita, ele fica bravo, entendeu? Porque ele notou que foi sacaneado por mim. Ah, você tá. Só falta falar, você tá me trollando, meu, né? Ah, eu vou brincar com você e você fica com graça. Então, quando eu saio para brincar com o Davi, ou até aqui em casa mesmo, eu tento colocar na brincadeira os ensinamentos, né? Os comandos que a equipe multidisciplinar dele me passa, me ensina, coisas que eu aprendo também, né, no dia a dia. Como eu falei para vocês aqui no início, eu fiz pedagogia, mas eu não fiz nenhum curso ainda voltado para criança com necessidades especiais. Eu vou fazer agora, vou começar agora, tá? Com fé em Deus, vou dar um pontapé nisso, porque o Davi precisa que eu aprenda mais coisas, né? Porque só os cuidados que eu tenho com ele talvez seja pouco para o tanto que ele precisa desenvolver. Ele precisa de bastante constância, né? Ele precisa de bastante estímulo e você sabendo os estímulos, você sabendo a dificuldade da criança, você trabalha ele nas brincadeiras de boas. Você trabalha no banho, você trabalha na hora de comer, você trabalha na hora de brincar, na hora de uma viagem, nos passeios.
tudo você trabalha com a sua criança. O Davi, hoje a gente foi numa loja de materiais de construção aqui comprar uma luminária pro quarto dele, porque o quarto dele tem uma borboleta, tá, gente? Que eu comprei, quando a gente comprou o apartamento já tinha, e eu fui deixando e lá ficou e é uma borboleta rosa. E a Mariana não gosta, o Davi nem olha pra borboleta, mas a Mariana se incomoda toda vez que ela entra, ela fala que a borboleta é feia. Então, como eu vou trocar a luz dela, a lâmpada dela que queimou, eu vou aproveitar e vou trocar as duas luminárias. Então, a gente foi comprar e ele super curtiu a viagem, né, de carro até lá, mas quando chega num lugar que ele não tem nada para fazer, ele quer só correr, andar para lá e para cá, para lá e para cá. Então eu levo uma almofadinha, coloco no carrinho, né, porque ele é bem magrinho, então eu levo uma almofadinha para ele ficar sentado dentro do carrinho e vou andando com ele de carrinho e vou mostrando para ele, olha, Davi, tal coisa. Ele não pega, nem olha, não tá nem aí. Mas uma hora ou outra ele toca o dedo numa coisa, uma textura. Aí hoje ele brincou com um mop lá na loja, né? Eu falei, olha, Davi, que legal, porque ele tava no carrinho, aí eu apertei o negócio para baixo, girou. E isso ele gostou, porque o hiperfoco dele sempre foi a forma circular. O Davi, tudo que ele pegava, ele diminuiu bastante, praticamente não faz mais, que é esse do girar as coisas circulares, né? Mas ainda é a forma geométrica preferida dele. Então, qualquer coisa que você vai pegar, um quadrado, um retângulo, qualquer coisa, se tiver um círculo, ele vai com a mãozinha para pegar o circular. Então, o Davi é uma criança que ele precisa mesmo que todos aqui em casa aprendam alguma coisa para fazer com ele. A Mariana está ensinando ele coisas muito legal assim de vocalização. Não é a Mariana querendo seja fono, gente. Ele aprendeu a fazer o que isso vai ajudar muito ele nas aulas de natação, a tirar uma caca do nariz, que me dá o maior trabalho do mundo, com esse menino. Esses dias aí ele vomitou, sabe? Que fica tudo no canal, assim, ele chorava, todo irritadinho, todo achando que eu conseguia tirar aquilo dele, mas sem esse movimento não dá. Então, o que é que a gente faz? A gente faz a lavagem nasal, mas ele também detesta, porque aquilo arde. Eu tenho que fazer rápido, porque eu tenho medo dele aspirar. Então, eu faço um jato rapidinho, já lava rápido, mas ele também não gosta, então ele vem pra cima de mim. Então, assim, a gente precisa ensinar as habilidades que as crianças sabem para salvar a vida deles mesmo, porque tem coisa que não dá para você fazer. A criança precisa fazer, entendeu? Quando a Mariana era pequena, ela colocou um sapatinho de pole, sabe aquelas bonequinhas pole que você tira as roupinhas e tudo? A minha irmã deu para ela de presente e ela brincando com uma coleguinha, que são amigas até hoje, elas eram bem pequenas, acho que uns 3 aninhos. E a Mariana colocou um sapatinho de pole dentro do nariz. Gente, o sapatinho da pole é muito pequeno, pra quem conhece, tá? É tipo um tamanho de menor do que um grão de feijão. E ela colocou dentro do nariz e ficou, não conseguiu tirar, né, com o dedinho. Aí veio pedir ajuda, que ela tinha colocado um sapato dentro do nariz. Olha, eu coloquei o sapato dentro do nariz, tem um sapato dentro do meu nariz. Eu falei, como assim tem um sapato dentro do seu nariz? Na hora que eu olhei, ela tava brincando com as polis. Tá bom, então vem aqui, olha só, calma que a gente vai tirar o sapato, tá bom? Mas você precisa fazer uma coisa comigo, certo? Certo, então faz. Aí ela fez. Aí eu agora segura. E ela segurou. Aí eu agora vou tapar uma narina e você vai fazer pra fora com a outra, ok? Ela, ok. E fez e o sapatinho caiu lá, todo já melecado, mas saiu. Se eu, Davi, como é que eu vou fazer isso com essa criança que não obedece os comandos, que não conhece o próprio corpinho, que não sabe assoar o nariz, que não sabe cheirar alguma coisa? Você fala, Davi, cheira isso aqui. Ele só chega perto. Então, ele sente o cheiro porque eu fico com a coisa nele aqui até ele aspirar. Mas ele não faz o pra cheirar de fato, né? Então, assim, coisa que é fedida, eu fico com ele e falo, ai, Davi, vamos sair daqui que tá fedido. Mas eu dou um tempinho pra ele sentir o mau cheiro, pra ele saber o que que é fedido, o que que não é. Mesmo eu me incomodando bastante, que eu tenho bastante questão com cheiro. E eu fico um pouquinho para poder ele sentir e diferenciar o que é cheiro do que é uma coisa que está estragado, por exemplo, né? Quando eu abro uma maçã aqui para ele que dentro tá estragada, eu mostro para ele, olha, tá vendo? Eu pego o dedinho e falo, olha, maçã que pode comer, aí coloco o dedinho no estragado, maçã que não pode comer, você tá vendo? Como é mole, é melecado e ruim. Aí eu já vou ensinando isso para ele, mas é muito difícil, assim, de eu saber se ele já aprendeu ou não alguma coisa assim, porque ele não consegue me falar. E a comunicação no aplicativo ainda não chegamos nesse patamar dele me explicar alguma coisa, dele trazer alguma coisa e me falar de fato, olha, mesmo que seja no aplicativo ou digitando alguma coisa, qualquer coisa, ele ainda não consegue, né? Ai, que bom, você ama meus vídeos? Ai, que bom, porque eu também amo fazer esses vídeos, gente. Isso aqui é muito legal, eu gosto muito de falar sobre isso. E eu me preocupo de fato, né? Tem gente que fala, eu tenho empatia, empatia e tudo e tal, mas não se preocupa de fato
com o que vai acontecer com esse tanto de criança autista sem um acompanhamento, né? Só que aí o que a gente tem que entender é que essas crianças elas vão crescer e elas vão estar com a gente no futuro. Então, não, mas a família dela é que se vira. Gente, são muitas famílias. Então, olha, isso é uma coisa, não é só, não é que seja um problema, mas tipo, não é questão só minha e só das pessoas que têm a criança com autismo. É uma questão da sociedade toda, né? Porque são alunos, são futuros profissionais, né? São futuros motoristas, futuros arquitetos, engenheiros, tudo, eles podem ser qualquer coisa também, né? Não é só as crianças típicas que podem crescer e ser qualquer coisa. Assim como tem criança típica que cresce e não quer ser nada, né? Quer ser só o que faz ela feliz e tá tudo bem. Então, por que que as crianças autistas não têm o direito de, quando crescer, poder ser também o que quiser? Tem que ser algo, porque a pessoa quer que aquela criança seja algo e faça algo. Então, a criança autista ela é sempre olhada assim, porque as pessoas estão sempre esperando algo dela. Mas não tem que esperar nada dela, gente. Ela é só uma pessoa que tá vivendo a vidinha dela. Agora sim, tá num lugar, pode fazer alguma coisa para ajudar naquela dificuldade ali naquele momento? Faça, sabe? Não vai custar nada. Você tá ajudando uma pessoa. Você não ajuda uma pessoa quando a pessoa te pede ajuda. Ai, socorro, olha essa coisa aqui. Uma pessoa cai ali, você tá perto, a maioria vai ajudar, né? Principalmente se for uma criança, um idoso. A pessoa vai lá ajudar. Então, com a criança autista, o sentimento é parecido. Se a criança está em disparada correndo, você vê que ela vai atravessar a rua, segura a criança. Você dá para você calcular. A criança daqui passou aqui correndo, ela vai, puxa, sentiu que vai, segura. Ai, mas eu não posso tocar no filho dos outros porque a mãe vem com tudo. Se a criança tiver com o crachá ou você notar que aquela criança está desregulada de alguma forma, uma criança que está chorando, uma criança que está agitada e tal, não tenham medo de pegar a criança e segurar ali até a mãe chegar. De repente a mãe está vindo correndo lá desesperada e a pessoa deixa a criança passar. Ah, se mandou correndo por ali. Me chamaram, ô mãe. Gente, o Davi tá chamando ô mãe com função, tá? Tô observando bastante que ele faz mais a ecolalia do ô mãe quando ele não tá me vendo. Quando eu saio, hoje eu fui deitar ali no quarto um pouquinho, eu falei, Davi, eu vou ficar aqui no quarto e você vai ficar com seu vovô aqui na sala. Aí eu entrei, fechei a porta, e ele ficava lá na porta gritando, ô mãe, ai, que coisa fofa. Chegou aqui pra dar tchau pra vocês, né, amor? Você quer dar tchau? Vamos dar tchau. Vamos. Olha que tanta gente legal que veio aqui. É, muita gente veio te ver. Eu falei de quando você era bebezinho. Falei quando você era bebê. E eu vou postar um monte de vídeo seu bebezinho pro pessoal ver o que que você fazia quando você era neném. Viu? Porque as pessoas não sabem, não conhecem você, você piquitico. Porque você ficava muito grudadinho com a vovó, e a vovó andava grudadinha com você. E a vovó não deixava ninguém nem pegar em você direito. E as pessoas falavam que era frescura da vovó. Deixa o menino. Se você não deixar, ele não vai aprender nunca. Eu deixo, gente. Deixo e levo ele para profissionais ajudá-lo. Porque sozinho, realmente, ele pode sofrer acidentes gravíssimos. E talvez até, né, um partiu aí, um Deus é mais, né? Um arrasto aí pra cima e quem que vai, como é que vai ficar, né? Aí a culpa imediatamente recai sobre quem tá cuidando da criança. Então, quando a gente não quer deixar porque a gente tem medo de acontecer alguma coisa, não é que a gente não confia em vocês. A gente sabe que vocês não têm a criança em casa, então não tem como vocês saberem, né? É, por exemplo, o Davi, quando ele tá saiu daqui, eu já imagino o que ele vai fazer, porque ele é uma criança que ele faz sempre as mesmas coisinhas. Então a gente acaba já se ligando, né? E quando a gente deixa com outra pessoa, essa pessoa não tem a obrigação de saber, então ela tem que ficar ali na cola mesmo, igual a gente ficava quando ele era menorzinho, porque agora ele já foi lá pra sala e eu já deixei ele lá pra sala, porque eu já sei que não vai acontecer nada assim tão inesperado que ele possa sofrer algum dano assim muito grave, né? Mas olha, pessoal aí do Instagram, do YouTube e vocês também aqui do TikTok, muito obrigada pela companhia. Gostei bastante do assunto. Eu sempre gosto, tá, gente? Todos os assuntos que eu venho falar aqui eu gosto bastante. Ok? Mas muito obrigada. Um beijo. Segunda-feira a gente conversa um pouquinho mais. Fiquem com Deus e cuidem-se. Cuide das crianças.